ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Olá, iniciamos a Semana Santa comemorando a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho humilde, aclamado pela multidão como rei. Esse é o perfil do Filho do Homem, cuja realeza tem uma manifestação plena na cruz, assim como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Esta Semana Santa, que se inicia com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, culmina com a Páscoa, que comemora o mistério da morte e ressurreição de Cristo, a suprema misericórdia de Deus em favor de todos os seres humanos. Que este culto online sirva e auxilie você a prestar aí no seu lar um culto sincero, alegre e cheio de confiança e cheio de fé. Seja muito bem-vindo. Invocamos a presença do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, nosso Criador, nós te louvamos pelas bênçãos que recebemos de ti e pelos cuidados dispensados a cada um de nós. Em nome do Filho, nosso Salvador, nós te louvamos porque renunciaste a tudo, dando a tua vida em nosso favor, para que tivéssemos perdão, vida e salvação. Em nome do Espírito Santo, nosso santificador, nós te louvamos porque nos chamaste à fé no dia do nosso batismo e nos mantens firmes nessa fé rumo à eternidade. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o profeta Isaías nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e que as nossas maldades encobrem o rosto de Deus de modo que Ele não consegue mais nos ouvir. Sim, o pecado fala alto demais, mas o grito da cruz está consumado falará mais alto ainda quando o pecador se arrepende do seu pecado, abandona e busca misericórdia e perdão junto ao Pai Celeste. Confiantes nessa promessa de Deus, confessemos os nossos pecados. Senhor, agora estamos diante da Tua presença, cada qual por si, para te confessar o que foi que novamente faltou entre nós na semana que passou. Faltou paciência, faltou amor, faltou disposição para perdoar. Decepcionamos e ofendemos as pessoas ao nosso redor. Deixamos de te amar, louvar e agradecer. Não permitas que nos escondamos atrás de desculpas e conversas vazias. Sabemos que pecamos. Nós somos pecadores. Tem misericórdia, Senhor. Irmãos e irmãs, Deus prova que nos ama por meio da morte de Cristo em nosso lugar, quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Agora, muito mais, que estamos absolvidos pelo sangue de Jesus, Ele nos livrará da ira e da condenação eterna. Perdoados estão os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 31, 9 a 16. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida.
Estou fraco por causa das minhas aflições, até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim, e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se eu estivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Até aqui a leitura. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louvai, como a ovelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louvai. Leitura de Zacarias 9, 9 a 12. O futuro rei de Israel. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz, e o seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com o sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Até aqui a leitura. Alegre de Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver
vós triunfar. Poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para nos levar ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfar. Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui a leitura. Leitura do Santo Evangelho conforme João, capítulo 12, versos 20 a 36. João 12, 20 a 36. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. E Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me nesta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus respondeu: A luz está com vocês ainda mais um pouco.
Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Que o nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe nesse momento em que nós queremos lembrar das palavras. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão, mas se morrer dará muito trigo. João 12, 23 e 24. Que Deus nos abençoe. A investigação científica e a filosofia, com todo o seu desenvolvimento ao longo dos anos, é capaz de oferecer respostas completas e confiáveis para as grandes questões da vida e da existência. A razão humana consegue explicar o sentido e a razão de sermos e existirmos. Há muita coisa importante e que é muito bem-vinda na ciência. Isso está muito claro. Mas o nosso mundo e nossa sociedade são muito resistentes ao domínio total do intelecto ou da razão científica. Em outras palavras, a razão científica nunca será a única arma de que o homem precisa para viver e encontrar a razão da nossa vida e da nossa morte. Como escreveu Alistair McGrath, embora a filosofia nos ofereça uma gama impressionante e envolvente de possibilidades intelectuais, não há evidências persuasivas de que tenha resolvido decisivamente qualquer uma das questões da vida. Há aí um dilema, pois, quando tentamos entender certas coisas, quase sempre caímos em um tipo de fé ou crença do tipo religiosa. Há quem diga, e não são poucos, que é preciso ter muita fé para acreditar, por exemplo, na teoria da evolução. A ideia de que o homem teria evoluído de um ser de natureza inferior. A fé religiosa é, na verdade, uma rejeição da ilusão racionalista de que o ser humano seria capaz de chegar a um conhecimento claro e seguro das respostas às perguntas definitivas sobre o nosso propósito, nossos valores humanos e o nosso significado. É por isso que a fé sempre foi e continuará sendo aquele salto no escuro que acontece quando a razão falha ou não é capaz de responder satisfatoriamente aos anseios do coração. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 e seguintes, encontramos um diálogo de Jesus, respondendo ao anseio de alguns gregos que vieram a Jerusalém e desejavam vê-lo. Ora, certamente Jesus os conhecia ou sabia quais eram as intenções que eles carregavam.
a esses gregos, que certamente eram pessoas cultas, conhecedoras dos ensinamentos dos grandes filósofos gregos, Sêneca, Sócrates, Platão, Aristóteles. João Evangelista, ao contar essa história, não nos informa qual foi ou se houve alguma interrogação da parte dessa comitiva grega. O evangelista apenas descreve as palavras do Mestre Jesus, que são as seguintes: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem, o Verbo eterno. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. João 12, 23 e 24. Ora, qual o propósito de Jesus com isso? Para nós cristãos está muito claro que Jesus está falando do grão de trigo, referindo-se a si mesmo, né? E ao fato consumado da sua morte e posterior ressurreição. Uma mensagem que, conforme lembraria o apóstolo Paulo mais tarde, é loucura para os gregos. E é loucura justamente porque choca com a razão humana. Trata-se de um objeto de fé. Aliás, a ideia expressa por João no início do seu evangelho de Jesus como o Verbo eterno que se faz carne, já é uma resposta à razão dos pensadores gregos, especialmente, que acreditavam em um verbo, uma sabedoria, um Deus distante, longe. E o cristianismo, diferente dessa ideia, adotou e propagou a ideia de uma personificação dessa sabedoria na pessoa de Jesus. Só a encarnação do Verbo é e seria suficiente para os gregos a classificarem como uma loucura. No entanto, nesse texto Jesus vai ainda além quando ele diz: não termina aqui, o Verbo eterno encarnado é como um grão de trigo. Precisa ser sepultado na terra, morrer, enfrentar a rejeição, o sofrimento e a crucificação, para depois ressurgir como uma planta viçosa que cresce e produz muito fruto. Jesus exemplifica, Jesus encarna e capacita o cristão a lidar com a falta de sentido, com a falta de coerência e a incerteza dessa vida terrena. Parte fundamental do discipulado cristão é o tornar-se cristão, ou então pensar como Cristo pensa. 1 Coríntios 2,16, Paulo fala disso. Trata-se de uma forma de encarar a vida que permite ao cristão ter a capacidade de lidar com os problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Aquele discurso do mestre nazareno, dirigido inicialmente aos gregos que quiseram vê-lo, continua da seguinte forma: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. João 12, 25 e 26. A mensagem cristã não apenas nos oferece uma nova maneira de contemplar o mundo, mas fornece também uma aprimorada capacidade de lidarmos com as incertezas, com as complexidades e as nossas próprias fragilidades ou limitações. Foi assim que o apóstolo Paulo escreveu esta visão de mundo e de vida. Ele disse lá aos Filipenses: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
continua o apóstolo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 2-11. Contemplar a vida e o mundo a partir da proposta cristã exige de todos nós que respeitemos e abracemos ativamente um profundo mistério, que sejamos humildes em nossas investidas racionais e sejamos capazes de abraçar o paradoxo que transcende todos os limites da compreensão humana. Chesterton certa vez declarou que se reconhecemos algo como misterioso, todo o resto fica lúcido. A revelação da natureza divina do Filho do Homem, que, como uma semente, desce à terra, morre para ressurgir e ser exaltado nas maiores alturas dos céus, esse mistério de um Deus encarnado, morto e ressuscitado, como uma luz que ilumina as trevas, nos permite entender e ver todo o resto. Como escreveu Alistair McGrath, paradoxalmente, os mistérios têm uma notável capacidade de iluminar. Aí nós entendemos o que Jesus quis dizer ao terminar aquele discurso ali diante dos gregos e da multidão, dizendo assim: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. O paradoxo, ou seja, a aparente contradição de um Deus que se encarna, que se torna ser humano, que morre, o mistério da ressurreição ao terceiro dia, tudo isso para o crente que admite isso, que aceita esse mistério, que admite os limites da razão, tudo isso, todos esses mistérios e paradoxos têm para esse cristão, para esse crente, a notável capacidade de iluminar, de explicar o mundo. E assim, pelo salto da fé, a fé que é entendida como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, esse crente é capaz de responder e de ter as respostas para as grandes questões da vida. De alguma forma, a escuridão do cosmos parece bem mais suave e bem mais suportável quando nós caminhamos na companhia de Jesus e em esperança reconhecemos os limites de nossa visão embaçada, mas sabendo que alguém caminhou por essa escuridão antes de nós e ele abriu uma trilha estreita pela qual nós podemos passar confiantes e esperançosos. Que essa seja a grande mensagem da Páscoa em sua vida. Amém. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo, tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer em sua vida, dons e bens a Ele oferecer. Eu creio na Trindade Divina, que sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus. Eu pego fé em Cristo Jesus, e admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz.
Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, confere perdão dos pecados, dá a fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são escritos lá no céu. Eu creio na santa ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. Ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera a fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão o seu destino eterno, então não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Alegrando-nos na decisão do nosso Salvador de sofrer em nosso lugar, para que nós tenhamos vida por meio da vitória dele, oremos por nós e por todas as pessoas. Senhor, Deus e Pai, te pedimos em favor da Igreja daqui e por todo o mundo, a fim de que durante esta Semana Santa ela proclame alegremente a Jesus que se humilhou a si mesmo até a morte, para todos termos vida eterna através dele. Por nós, para que, recebendo Cristo no livre servir, tenhamos a mente de Cristo e humildemente sirvamos aos nossos irmãos e irmãs de forma amável, sempre falando a verdade em amor. Pedimos que todos os cristãos batizados, para que o Espírito Santo envie socorro para resistirem a todas as tentações e fielmente seguirem o seu Senhor em todas as coisas, por todas as autoridades, para que sejam conservadas a salvo e assim defendam todos os cidadãos, incluindo os que ainda estão em gestão. Oramos a Ti em favor de todos os que se encontram sob depressão, em ansiedade e tribulação, para que conheçam o misericordioso cuidado de Cristo por eles e por todas as pessoas, pelos doentes e os que estão em recuperação, para que se alegrem no sofrimento de Cristo, que conquistou a vida eterna, e também, sob a Tua vontade, que recebam a cura. Colocamos em Tuas mãos aqueles que estão sob cuidados psiquiátricos e os que estão à beira da morte, para conhecerem a morte fiel de Cristo e sua vitória sobre o reino da morte
e assim serem amparados nele. Os que lamentam a morte de entes queridos para encontrarem conforto e paz em Jesus, que sofreu, morreu e ressurgiu por todos nós. Senhor Jesus, assim como tu entregaste a morte pelos nossos pecados para sermos teu povo santo, e como tu sabes que nós precisamos, confessamos-te tudo o que suplicamos, de acordo com o teu santo querer. Tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, por toda a eternidade. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.